Olá, querido irmão e irmã da IPOS, também você que nos visita aqui nessa nossa sala de aula virtual, a nossa EBD Online. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Quem não me conhece, eu sou a Renata. Eu dou aula na sala de mulheres, na sala de casais, mulheres, e sou grata ao Senhor por poder participar desse projeto. Quero agradecer mais uma vez o nosso pastor, o conselho, a equipe da superintendência e também a equipe da multimídia, que fizeram um trabalho lindo, extraordinário, para continuar levando às nossas casas o conhecimento da palavra do Senhor. Com certeza isso é um privilégio, é algo que nós devemos agradecer. A despeito das dificuldades, nós estamos podendo ouvir da palavra do Senhor, estudar mais sobre ele, e hoje eu espero que você seja edificado com aquilo que nós vamos falar aqui. Antes de começar a nossa aula, vamos orar e pedir a Deus que abençoe essa nossa aula? Pai de amor, Pai querido, eu quero te louvar e te exaltar por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós não somos merecedores de nada, Senhor, mas a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia tem nos dado muito além daquilo que precisamos, Senhor. Nós te somos gratos, ó Deus, porque por mais um dia podemos estar aqui, Senhor, ainda que não fisicamente na Tua casa, como igreja, aprendendo mais de Ti, participando do culto, Senhor Deus, ouvindo a Tua voz. Que seja assim agora, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que todas as nossas vozes se calem, Senhor, e que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que possamos, ó Deus, entender que quando estamos passando por dificuldades, nós devemos reagir conforme a Tua vontade. E também podemos ajudar outras pessoas com o conhecimento que estamos adquirindo aqui, Senhor. Então, ó Deus, eu já te agradeço porque o Senhor já se mostrou bondoso e gracioso para conosco. Obrigada, Senhor. Abençoa essa aula, abençoa tudo que será falado aqui, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro A Graça de Deus no Seu Sofrimento, do Dr. David Powlison. Esse livro foi escolhido pelo nosso pastor lá no início da pandemia para nos auxiliar, não somente nesses tempos de isolamento e certamente de sofrimento que muitos têm passado. Eu falei aqui que o sofrimento muitas vezes não é só por perdas, lutos, doenças, mas até as aflições que nós sentimos durante todo esse processo. Mas não só por conta disso, mas também por toda a vida do cristão ser marcada por sofrimentos. Nós devemos estudar sim sobre o sofrimento, porque como nós já vimos em aulas anteriores, o sofrimento é algo que acontece para todos nós, para todas as pessoas que nascem, né? Eu vou fazer, na verdade, um breve resumo do que nós aprendemos nas outras duas aulas, e se você não acompanhou essas outras aulas, elas estão disponíveis aqui no canal da igreja, no YouTube. As aulas aconteceram no dia 3 de maio e 12 de julho. É só você procurar que você vai ter a íntegra. Mas eu vou passar aqui um resumo para dar um embasamento para a gente continuar com o nosso estudo. Bom, lá na primeira aula a gente viu que independente de sermos ou não filhos de Deus, nós passaremos por sofrimentos nesta vida. E que isso não mostra um favor ou desfavor de Deus. Não é porque nós somos filhos de Deus que nós não vamos sofrer. Isso é totalmente errado de se pensar. Mesmo os filhos de Deus passam sim por sofrimentos, passam sim por lutas, por angústias. E nós devemos
saber isso porque, infelizmente, muitas pessoas acham que porque são filhas de Deus não vão sofrer, não podem sofrer. Então, nós vimos isso na primeira aula, né? Que o sofrimento vem em alguma medida para todos nós. Mas, né, não é o fato da gente ter ou não sofrimento que mostra que Deus é bondoso, é gracioso para conosco. Não, na verdade, é justamente a maneira como nós reagimos ao sofrimento. Da forma como nós reagimos é que Deus se mostra gracioso e bondoso. Se a gente reage mal, Ele vai pesar a mão dele, Ele vai nos ensinar, nos disciplinar. E se nós reagirmos bem, nós vamos desfrutar da graça dele, da bondade dele. E tudo que a gente faz quando nós estamos reagindo a um sofrimento é justamente com o objetivo de glorificar a Deus. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus em tudo o que fazemos, inclusive quando sofremos. Quando nós estávamos lá na aula, nós vimos também que o sofrimento, no sofrimento, na verdade, que Deus se mostra mais claramente a nós. Um autor chamado C.S. Lewis, um grande autor de livros cristãos, ele diz algo assim: Deus sussurra aos nossos ouvidos em nossos prazeres, fala em nossas consciências, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Tem muita sabedoria nessa palavra. Por quê? Porque de fato, quando nós estamos passando por sofrimento, é que nós ouvimos mais a voz de Deus. E ele fala assim, que é como se fosse um megafone de Deus para pessoas que estão surdas, que estão precisando ouvir a voz de Deus. Bom, eu não comentei com vocês nas aulas anteriores para não atrapalhar muito a sequência. O Dr. David Paulinson, ele usou um hino chamado Firme Alicerce para estruturar todo o livro dele. Esse hino não tem aqui no Brasil, mas a cada estrofe do hino é como se Deus fosse fazendo afirmações. Lá no Salmo 53 é mais ou menos assim que acontece. O salmista começa a falar com Deus, mas Deus logo toma a palavra e ele fala conosco no Salmo 53. Nesse hino é mais ou menos isso, é um hino que se canta para Deus, mas é como se Deus estivesse falando conosco. E a cada estrofe foi uma afirmação que Deus fez. E eu gosto de trazer isso em cada aula e uma forma até da gente meio que decorar isso, porque são palavras muito preciosas da parte de Deus. Toda a aula foi embasada na palavra de Deus. E o que foi falado então? Essas afirmações diziam o quê? Então, a primeira delas era: o seu sofrimento tem significado para mim. Então, o Senhor dizendo que todo sofrimento humano, ele tem um significado, ele tem um porquê de acontecer. Também Deus diz assim: ouça bem o que eu digo. E esse ouça bem o que eu digo, a gente viu que é ouvir o que o Senhor fala através da palavra de Deus, através daquilo que Ele fala na palavra dele. Eu estou contigo. Foi outra afirmação. Eu estou contigo para um propósito também. E esse propósito é a sua transformação. Então, o seu sofrimento é significativo para mim, ouça bem o que eu digo, eu estou contigo para um propósito, e o meu propósito é a sua transformação. Eu vou provar o meu amor até o fim, eu nunca te abandonarei. E conforme a gente foi estudando, a gente foi vendo quão bonito é e quão gracioso é ter essas palavras de vida para nós que somos sofredores. E a cada afirmação que foi sendo explicada à luz da palavra de Deus, nós fomos nos enchendo de: meu Deus,
eu não quero sofrer, mas se o sofrimento é tudo isso que o Senhor está nos dizendo, então que seja assim, que eu possa te glorificar com o meu sofrimento, que eu possa aprender, que eu possa sentir a tua presença, que eu possa ouvir a tua voz. Nós fizemos essa oração na primeira aula. Bom, já na segunda aula nós vimos como nós podemos responder a essas afirmações de Deus reagindo de uma maneira a glorificá-lo. Então, nós vimos que, na verdade, a sabedoria para enfrentar o sofrimento é como um maná. A gente vai a cada situação difícil ir lá e recolher a nossa porção de sabedoria, mas a gente já sabe, a cada novo sofrimento, a gente já sabe que ele está lá. Então, isso vai se tornando um processo onde a cada sofrimento a gente vai passar por lutas, vai passar por dificuldades diferentes, mas a gente sabe que Deus vai estar lá e que nós vamos poder aprender coisas com aquilo e extrair boas lições daquela situação. Sempre há motivos de bênçãos, sempre há o que enxergar de bom que Deus faz naquilo que nós estamos sofrendo, por mais difícil que isso pareça, né? Bom, e daí de forma bem objetiva, bem prática, eu trouxe algumas maneiras práticas mesmo de enfrentar o sofrimento. E aí o primeiro ponto era analisar o problema e nos questionarmos sobre o que realmente estamos sofrendo. Então, uma das coisas que nós precisamos imediatamente fazer ao nos depararmos com uma situação de luta, de sofrimento, é entender o que de fato nós estamos enfrentando. Será que é um medo? Será que a gente precisa de coragem para alguma coisa? Será que a gente precisa perdoar alguém que nos feriu? São muitas as situações e nós precisamos ser sinceros, honestos e tentar ir além, enxergar um pouquinho mais do que simplesmente o problema, enxergar o que está por trás daquele problema, né? E na Bíblia nós encontramos diversos exemplos de pessoas que reagiram de maneira sincera, honesta, né? Que ao falarem para Deus aquilo que eles estavam precisando, aquilo que eles de fato estavam sofrendo, elas foram curadas por Deus. A gente viu exemplos, né, como Jó, como Davi, como Ana, Noemi, tantas pessoas na Bíblia que estão lá como exemplo para nós, de pessoas que falaram abertamente ao Senhor e tiveram as suas feridas saradas, né? Foram curados só pelo fato de terem falado, de terem exposto aquilo que realmente estavam sentindo. O segundo item foi: devemos buscar refrigério na palavra de Deus. E é um fato que quando a gente está passando por situações difíceis, muitas vezes nós não queremos ouvir nada, nós queremos nos afastar de tudo, nós ficamos tão entristecidos e até cegos que o próprio Deus parece invisível. Quantas vezes a gente ouve a pessoa falar: eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo. Quando na verdade existe realmente uma luta, mas nós devemos nos apegar à palavra de Deus, porque é lá que estão as promessas de Deus para nós. Tudo o que Deus precisava falar a respeito de sofrimento, principalmente, está lá na Bíblia. Algumas questões são mais complexas, mais difíceis, mas elas não dizem respeito a sofrimento. Quando se fala de morte, de vida, de perdão, de pecados, tá tudo lá muito claro. Tudo o que a gente deve fazer tá muito aberto para nós e nós devemos sim focar na palavra de Deus.
Um outro ponto foi: devemos nos esforçar para buscar esse refrigério. E é verdade, nós não podemos nos abater, né? Nós devemos nos esforçar e fazer isso através de leitura de livros também, não só da Bíblia, louvores, cânticos, tudo aquilo que nos aproxima do Senhor, tudo aquilo que nos traga à memória toda a palavra de Deus, quem que é o autor e consumador da nossa fé. Nós também vimos que nós devemos evitar ouvir as outras vozes, as vozes do mundo, as vozes que nos dizem que nós podemos sair dessa situação, que a gente tem que parar de sofrer, porque a gente pode encontrar dentro de nós mesmos a paz, né? De fato, muitas vozes começam a dizer que nós vamos conseguir apenas com nossa própria força. Nós devemos saber que não podemos dar ouvido a essas vozes. Devemos lembrar que a única voz que deve ser ouvida é a voz do Senhor. Nós também devemos identificar um amigo ou conselheiro que nos auxilie. E esse ponto é importante porque às vezes, quando a gente não está em momento de sofrimento, nós precisamos identificar quem seria essa pessoa que numa necessidade a gente poderia recorrer. E nós não fazemos isso às vezes. Não precisa ser um amigo, pode ser um conselheiro, um pastor, alguém que vai nos acompanhar no momento de sofrimento. Porque a carga é muito pesada muitas vezes e a gente precisa compartilhar, precisa ser auxiliado por outras pessoas. E Deus deixou exemplos de que isso era importante na palavra dele e nos diz sim para a gente andar com outras pessoas que nos edificam, né? E a despeito de algumas pessoas serem tolas, a gente precisa buscar pessoas sábias para andar com a gente. E por fim, é aquela questão de seguir em frente, de fazer a próxima coisa ser feita. Eu encerrei a aula dizendo que a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Às vezes isso vai ser lavar uma louça, limpar um chão, cuidar de um filho, cuidar de um neto, fazer a próxima coisa, viver, né? Ainda que com sofrimento, mas fazendo as coisas que devem ser feitas. Então, essas foram as nossas 2 aulas. E agora a gente vai caminhar mais um pouquinho, nos aprofundando nesse tema sobre o sofrimento e mais especificamente com o tema 6 reações a evitar e uma promessa a abraçar. Para iniciar então a nossa aula, eu vou pedir para você acompanhar comigo a leitura de Isaías, capítulo 41, do verso 1 ao verso 10. Diz assim: Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam? E que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e como os últimos eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, sê forte. Assim, o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo
ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então, com pregos fixa o ídolo, para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Até aqui. Bom, esse texto bastante conhecido de todos nós fala desse Deus que fez todas as coisas e que nos elegeu, nos chamou de amigos. Somos servos dele, escolhidos por ele, que nós não devemos temer. Que as outras nações, os outros povos, estes sim temem, estes sim ficam apavorados. Mas nós que somos seus filhos, seus servos amados, nós não podemos temer. Nós devemos saber que ele está conosco. Nós vamos nos apegar a essa partezinha A do versículo 10, que é: não temas, porque eu sou contigo. Para a gente entender essas 6 reações que a gente deve evitar e essa promessa tão maravilhosa que a gente deve abraçar. Bom, então o próprio Deus aqui está dizendo através do profeta Isaías que nós não devemos reagir com temor. Nós devemos, quando ele diz não temas, justamente não se preocupe, não fique abalado. O que a gente pode extrair disso? O que a gente sente quando a gente está num sofrimento? Como a gente pode aplicar isso ao sofrimento? Será que temor é uma palavra boa? Acredito que sim. Muitas vezes que nós estamos em sofrimento, nós ficamos temerosos, ficamos abalados, ficamos inseguros, ficamos desanimados. É outro sentimento que nós reagimos, né? Da outra forma com a qual nós reagimos. E todas essas coisas, todos esses sentimentos, eles são naturais, eles são passíveis mesmo de serem sentidos quando a gente está num sofrimento. Nós que somos filhos de Deus, na verdade, a gente vive numa luta constante. A gente, na verdade, é um combate que acontece dentro de nós, porque nós representamos ao Senhor e nós não queremos mostrar que nós estamos inseguros, que estamos abatidos, que estamos entristecidos. E essa luta, ela vem muito mais forte quando nós estamos em sofrimento, porque nós ficamos nessa situação. E agora, eu sou filha de Deus, sou filho de Deus, mas eu não posso sentir nada? É fato que se a gente falar que não sentimos, nós estamos sendo mentirosos, porque se não sentíssemos nada disso, não seríamos humanos, seríamos como pedras, né? Então, sim, nós sentimos essas reações, nós temos essas reações, nós ficamos, sim, abalados, chocados, inseguros, e até aí é natural, até aí está tudo bem, né? A gente vai ver o que acontece quando a gente não está com o Senhor. Então, isso não deve ser uma justificativa para o nosso pecado. Nós devemos, sim, ter algumas reações, mas eu vou trazer aqui para vocês 6 em especial que podem abalar nossa fé e que podem nos fazer pecar. Então, se a gente evitar essas reações, nós estaremos passando pelo sofrimento de forma a glorificar o Senhor. Bom, então a primeira reação que nós devemos evitar é focar excessivamente na situação difícil e deixar Deus de lado. Quando a gente fala de reação,
tudo isso que nós falamos de se sentir, sentir temor, sentir insegurança, sentir desânimo, são sim coisas naturais que nós vamos sentir em um primeiro momento do nosso sofrimento. Mas nós não podemos focar excessivamente nessa situação, nesse problema e acabar deixando Deus de lado. E é isso que muitas vezes acontece. A gente vai vivendo dia após dia, pensando tanto, focando tanto nos problemas e na situação, que a gente vai dormir com o nosso problema e aí às vezes a gente fica com insônia. Se a gente consegue dormir, a gente acorda pensando naquilo. Quem nunca passou por isso, né? Então, isso significa que nós estamos focando demais naquela situação. Seja um problema que nos causa sofrimento, seja também sofrimentos causados por qualquer outra situação, como luto, perdas, enfim, seja o que for, se a gente focar demais naquilo e deixar Deus de lado, ficar cada vez mais desanimados, cada vez mais entristecidos e um círculo vicioso vai começar a se instalar, porque a gente vai partir para uma desesperança, para uma preocupação excessiva, para um apavoramento e tudo isso vai nos fazer pecar. Então, essa primeira reação, ela deve ser evitada a todo custo. Focar excessivamente no nosso sofrimento, no nosso problema e deixar Deus de lado. Bom, a segunda reação a evitar é silenciar a realidade que estamos passando por uma situação difícil. Muitas pessoas nessa vontade de não sucumbir ao problema, de não querer que esse problema tome conta do nosso ser, elas vão para o outro extremo, que é ficar fazendo praticamente uma mágica, para um malabarismo ali, para silenciar aquilo que ela está sentindo. Então, essas pessoas, elas fogem a todo custo de dizer que estão sofrendo, que estão com problemas, e aí elas acabam se tornando pessoas insensíveis e até cínicas, porque elas estão fingindo uma situação. Elas por dentro estão sofrendo, mas para não dizer que estão sofrendo, para não deixar aquele sofrimento tomar conta delas, elas acabam silenciando. Então a gente deve evitar isso também. Nós não podemos ir nem para um extremo e nem para o outro. Já vimos aqui que a forma que nós devemos reagir é a forma honesta, expondo aquilo que nós estamos sentindo, mas sem deixar aquilo nos dominar e sem também fingir que a gente não está passando por uma situação. A terceira reação a evitar é isolar-se para evitar mais dor. Quando a gente fala de sofrimento causado por outras pessoas, é comum que quem está sofrendo queira se isolar, tenha medo até de se relacionar novamente, com medo de que ela possa vir a sofrer novamente. E essa é uma reação que, na verdade, nós devemos evitar, porque ela acaba nos afastando das pessoas, né? Nos afastando da vida. E a gente fica com tanto medo de ser magoada novamente, que a gente acaba indo para uma bolha, querendo viver isolado do mundo, das pessoas. E a palavra de Deus, ela não diz que isso é uma estratégia boa, uma estratégia correta, né? Nós não podemos nos afastar das pessoas, muito pelo contrário, nós já fomos incentivados a buscar pessoas, buscar amigos, buscar conselheiros, então nós devemos realmente evitar isolar-se e com o objetivo de evitar a dor.
Uma quarta reação que nós devemos evitar é criar falsos refúgios. Existe um grupo de pessoas que nessa ânsia também de evitar o sofrimento, elas acabam direcionando os seus afazeres, a sua vida, para algo que substitua aquela perda, aquela dor. Então são essas pessoas que vão acabar bebendo demais, comendo demais, indo para as drogas, indo para as compras. Quantas e quantas histórias a gente não tem de pessoas que adquiriram vícios depois de terem passado por um sofrimento, por um momento de dificuldade. Então nós, como cristãos, devemos saber que isso acontece com a gente também, né? Não é porque nós somos cristãos que nós não pecamos nesse sentido. Pecamos sim, e muitos são os cristãos que acabam entrando em vícios, né? E são as mais variadas fontes de vícios. Hoje a gente tem ainda mais coisas para se viciar. E as pessoas buscam refúgio nessas coisas, né? Seja na internet, seja na comida, na bebida, nas drogas. Então é óbvio, né? Nós precisamos evitar e identificar esses falsos refúgios. Existem coisas que são muito nítidas, que são muito claras, mas algumas outras são bem sutis e a gente pode estar criando esse falso refúgio sem até mesmo perceber. Então é sempre bom olhar, ver aquilo que está ocupando o seu tempo, ocupando a sua mente, seu coração, para que você não esteja indo para um caminho de vício. Mais uma reação aqui, a quinta reação a evitar é não ouvir a voz de Deus. Nós sabemos que quando nós estamos em dificuldade, em sofrimento, a gente tem dificuldade também de ouvir. Às vezes a gente não quer ouvir, a gente simplesmente quer se afastar, não só das pessoas, mas até do próprio Deus. A gente não quer tanto ouvir a palavra ministrada por um pastor, a gente não quer ter aquele nosso momento de comunhão com Deus porque a gente está muito triste, e tudo isso a gente vai deixando de ouvir a voz de Deus. Então essa reação, ela tem que ser combatida, ela tem que ser evitada a todo custo. Nós vamos ficando surdos à voz de Deus e cada vez mais se afastando, e o mundo vai nos absorvendo e as coisas do mundo vão nos absorvendo, e a gente começa a olhar cada vez mais para nós mesmos, esquecer de Deus. Bom, a sexta e última reação que nós devemos evitar é sofrer pelo problema de estar sofrendo. Eu vou explicar melhor. Muitas vezes, quando a gente está passando por um momento de sofrimento e de tristeza, nós enfrentamos um segundo problema, que é ser mal entendido pelas pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes as pessoas, elas se dispõem a nos ajudar, elas até querem, num primeiro momento, caminhar junto com a gente, mas elas vão se cansando, porque elas vão vendo que os dias vão passando e você continua sofrendo, né? Você continua num processo de luto, você continua enfrentando uma dificuldade, e essas pessoas não fazem por mal isso. Elas simplesmente, ao invés de focarem em você, elas estão focando naquilo que você está passando. Na ânsia de querer ajudar, na verdade elas acabam atrapalhando. E se você não tiver essa sabedoria, esse conhecimento de que isso vai acontecer, isso pode ainda te causar mais sofrimento. Assim como aconteceu lá com Jó. Ele teve ainda que administrar tudo aquilo que os amigos estavam falando para ele, a esposa falou para ele, e ele sofreu com tudo aquilo. Então,
o que a gente tem que fazer é evitar sofrer com isso, estar ciente de que isso pode acontecer, principalmente ou especialmente quando os nossos sofrimentos eles não têm data para acabar. Simplesmente existem coisas, queridos, que não tem o que fazer. Nós vamos caminhar com aquilo o resto de nossas vidas. Sim, o seu marido, a sua esposa não vai voltar. Aquela doença que é incurável, Deus pode curar, sim, mas Deus pode não curar. A justiça que você espera que seja feita aqui nessa terra, ela pode não vir. E aí? As pessoas podem te interpretar mal, achando que poxa, você continua sofrendo. Sim, continuo sofrendo com isso, mas estou bem, estou com o Senhor. Só que isso muitas vezes pode causar um mal-estar aí, alguma situação que, sabendo que isso pode ocorrer, a gente deve já estar prevenido, né? E sabendo que as pessoas não fazem por mal, elas querem nos ajudar, mas elas simplesmente perdem a paciência em nos auxiliar, em caminhar conosco. E sabendo disso, a gente tem que enxergar que tudo bem, não podemos sofrer com essa situação. Bom, quando a gente olha para essas reações que nós devemos evitar, nós vemos o quanto o sofrimento ele pode nos causar uma aflição, uma angústia, e não teria problema em si essas coisas se não fosse que elas nos afastam de Deus, elas acabam nos afastando de Deus. Deus acaba se tornando irrelevante para nós nessas situações, porque ou a gente está muito focada ali naquele sofrimento, ou a gente está fazendo algum malabarismo para fugir daquilo, como se Deus não estivesse falando conosco no nosso sofrimento. E o que a gente tem visto em todas as aulas é justamente que está aí o problema. Se Deus disse que é no sofrimento que Ele fala conosco, que Ele nos ensina, nós precisaremos estar mais próximos dEle. E é claro que a gente entende que algo que dói realmente deve doer. Não é para a gente fingir que aquilo não está acontecendo, mas a gente não pode deixar que essas situações se tornem mais importantes, mais urgentes, mais próximas de nós do que o próprio Deus. Né? Nós não podemos, de forma alguma, deixar que isso aconteça, porque isso gera pecado. Começa com a incredulidade, a gente vai achando que a gente tá tudo bem ali, que tá sofrendo, é um sofrimento, e não podemos. Deus tem que estar presente no nosso sofrimento. E aí com isso a gente tá começando a entrar na promessa, na segunda parte lá do nosso texto de Isaías 41:10, que diz: não temas. Então, quer dizer, não tenha reações que vão te afastar de Deus, que vão deixar que Deus seja irrelevante no seu sofrimento, mas uma promessa maravilhosa do Senhor está aqui, ó, porque eu sou contigo. É essa a forma que nós vamos conseguir evitar tudo isso que pode acontecer de ruim, essas reações ruins que nós podemos ter quando nós estamos com o Senhor, quando nós temos essa promessa dentro dos nossos corações. Bom, e esse eu estou contigo é de fato a promessa central de toda a Escritura. É muito maravilhoso saber que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não é ignorado, não importa o que esteja acontecendo. Essa promessa é central porque é a única esperança de pecadores e sofredores. Essa é a única coisa que Moisés realmente queria. Sem isso, a chamada Terra Prometida seria apenas uma propriedade medíocre, mas
com o Senhor, ela se torna a razão de todas as coisas, não só para Moisés, como para Davi e para nós também. E essa promessa, ela chega ao ápice com o Emanuel, Deus conosco. Então, quando Deus vem em pessoa andar conosco, todas as suas promessas se tornam sim e amém. A gente sabe que existe uma pesquisa que existem mais de 30.000 promessas na palavra de Deus, na Bíblia. Mas essa promessa de que Ele está conosco, todas as outras apenas se tornam sim e amém perto dela, porque Ele está conosco. Ele, o próprio Deus, desceu dos céus e veio nos resgatar. O eu sou contigo também é uma realidade que incorporamos uns com os outros. Embora a presença de um irmão ou uma irmã em Cristo não substitua Deus, a proximidade com outro crente é um meio muito significativo da graça de Deus. E aqui o autor ele dá muita importância, vocês podem ver a cada aula, da importância de se ter uma pessoa para caminhar junto. Mais uma vez aqui ele coloca a importância de se ter uma pessoa. Quando nós recebemos essa graça, ela é incorporada a nós e uns aos outros. Então, outras pessoas são parte do conforto que Deus nos traz na aflição. Jesus, o autor e consumador da fé, ouviu essa voz e tomou em seu coração. Ele agora nos diz essas mesmas coisas. Então, nós devemos saber que quando a gente tem o Deus conosco, o Emanuel, Ele primeiramente ouviu tudo isso e Ele nos ensina que nós devemos estar firmados com o Senhor. E agora, caminhando para o finalzinho da nossa aula, nós vamos ver o exemplo de Jesus. Ele, no seu sofrimento, que na verdade foi durante toda a vida dele, a gente foca muito na cruz e de fato é o exemplo que a gente vai ver aqui, mas a gente não pode esquecer que só o fato do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, ter vindo aqui nessa terra, ter nascido aqui, já foi uma humilhação. Foi uma humilhação, foi um sofrimento por nós. Ele fez isso voluntariamente. E o sofrimento que ele passou na cruz também nos deixou muitos exemplos do que nós devemos fazer. Então, quando a gente vê o que nós devemos fazer de enfrentar os nossos sofrimentos de forma franca, de forma honesta, a gente pode ver esse exemplo de Jesus. Ele deu voz a essa experiência honesta, ele fez isso, na cruz ele se voltou para Deus e ele fez isso demonstrando generosidade, confiança. Então, por exemplo, quando ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Não é um exemplo daquilo que a gente falou, de uma pessoa que mostra para Deus que aquilo está doendo, que ele está sofrendo com aquela situação? Ele também pode demonstrar o bom sentimento, o maravilhoso sentimento que ele tem de perdão, quando ele disse, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo lá na cruz, ele foi capaz de pedir ao Pai o perdão para aquelas pessoas que estavam ali humilhando ele, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele foi capaz de orar ao Senhor, porque ele sabia as consequências daquilo que ele estava fazendo, a obediência a que ele estava sujeito. Ele se voltou para as pessoas em amor prático. Ele disse para o ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse também para o discípulo e para Maria, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe.
Ele deu voz à sua experiência honesta de sua aprovação quando ele disse: eu tenho sede, está consumado. Este é o Jesus para quem fugimos por refúgio. O mais cuidadoso e atencioso dos ouvintes andou à nossa frente. Ele lida de forma gentil com a nossa ignorância, com a nossa desobediência. Ele agora anda voluntariamente conosco, plenamente consciente de nossas tentações, de sermos esquecidos, distraídos, desatentos. Ele aborda o problema maior primeiro. Ele não é como os amigos que podem olhar para o nosso problema. Ele olha para nós. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco e prometeu que nunca nos abandonará. Deus está falando, eu estou contigo. As suas ovelhas ouvem a sua voz, até mesmo no vale da sombra da morte. E você está ouvindo o que Deus diz? Você crê que o Senhor está com você nesse momento de dor e de tristeza, ou que vai estar com você quando isso acontecer? Eu espero que, com tudo isso que nós vimos aqui, você tenha uma reação diferente, uma reação bíblica, uma reação ao sofrimento da forma como Deus quer, enxergando que os sofrimentos acontecem por conta de pecado, mas Deus age graciosamente, mesmo nos nossos sofrimentos. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos refletir a respeito de tudo isso e que o Espírito Santo fale aos nossos corações e confirme essa palavra. Vamos orar para encerrar a nossa aula? Pai, nós somos gratos, Senhor Deus, porque mais uma vez o Senhor nos mostrou quão maravilhoso Tu és. O exemplo de Jesus que olhou para Ti, olhou para a Tua palavra, entendeu que mesmo no momento de maior sofrimento, o Senhor estava com ele, ó Deus. Isso é maravilhoso, porque hoje, ó Pai, nós temos não só o exemplo de Jesus, mas sabemos que o próprio Senhor está conosco. Ele que sofreu situações tão difíceis, tanto em vida como nos últimos momentos próximos da sua morte, Senhor. Sofrimentos esses que muitas vezes nós não entendemos, ó Deus. Como que um Deus santo pode conviver com pecadores, crescer, ó Pai, no meio de tanta tristeza que esse mundo traz, tanta dor. Ele deve ter sofrido muito, Senhor, porque o mundo não foi criado para isso, para esse pecado, para tudo isso que o próprio Senhor Jesus viu. E deve ter sido triste demais ver a queda, ver a capacidade do homem de pecar, de fazer tantas coisas erradas, de estar tão longe de Deus, do Criador. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a olharmos para tudo isso e aprendermos a viver a nossa vida de forma a te agradar, a te adorar, a te exaltar, Senhor. Somos tão falhos, Senhor Deus, tão pecadores e precisamos continuamente do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda nos nossos momentos de fraqueza, que possamos olhar, Senhor Deus, para Ti somente, não nos afastar de Ti, Senhor, não viver como se o Senhor fosse irrelevante. Que tudo isso que aprendemos, Senhor Deus, possamos colocar em prática e viver em nossa vida. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Obrigada por tudo. Abençoa, Senhor Deus, o restante deste dia. Em nome de Jesus, amém.